Desde tempos antigos, os sonhos são considerados uma ponte entre Deus e a vida humana. Na Bíblia, há várias passagens que não apenas reconhecem os sonhos como algo significativo, mas também como meios de comunicação divina. Uma das profecias mais notáveis está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, onde Deus promete que no futuro os jovens terão visões e os anciãos sonharão sonhos proféticos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa profecia é significativa porque indica uma expansão do papel dos sonhos como uma forma de acesso à sabedoria e à direção divina, não mais restrita apenas a pessoas específicas como profetas, mas a todos que estejam espiritualmente abertos. Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico, e neste vídeo vamos explorar essa profecia e entender como ela previu a interpretação dos sonhos, usando para isso exemplos práticos e históricos. O sonho como linguagem divina. A Bíblia registra diversos momentos em que sonhos são usados para transmitir mensagens divinas. Esse padrão reforça a ideia de que, em tempos de revelação, os sonhos seriam intensamente simbólicos e demandariam uma interpretação cuidadosa. A interpretação bíblica dos sonhos, então, não é um fenômeno novo, mas algo que já está presente na tradição bíblica, desde os tempos de Abraão até Jesus e além. Vamos utilizar de um exemplo? Pense no famoso sonho de Jacó, em que ele viu uma escada que subia até o céu, com anjos subindo e descendo. Está lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Esse sonho pode ser visto como um símbolo da conexão entre o céu e a terra e da possibilidade de comunicação com o divino. Jacó interpretou o sonho como uma promessa de que Deus estaria com ele em sua jornada. Esse tipo de interpretação nos mostra que os sonhos, além de serem um reflexo dos nossos pensamentos, podem carregar significados profundos e espirituais. 2. José, o mestre da interpretação dos sonhos. Nenhuma discussão sobre interpretação dos sonhos na Bíblia estaria completa sem mencionar José, o filho de Jacó. José é um dos primeiros personagens bíblicos a ser reconhecido como alguém com o dom de interpretar sonhos, o que nos ajuda a entender como essa habilidade foi se estabelecendo e sendo valorizada ao longo dos tempos. José não apenas sonhava, mas interpretava os sonhos de outras pessoas, como os do copeiro, o do padeiro, isso quando estava preso no Egito. Posteriormente, ele também interpretou os sonhos de Faraó, que previram 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Essa interpretação foi tão precisa que o próprio Faraó reconheceu em José uma sabedoria vinda de Deus. Isto está lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 38 e 39. Exemplo: imagine que você sonha que está navegando em águas tranquilas, mas de repente uma tempestade surge. Um terapeuta onírico pode interpretar isso como um aviso sobre mudanças inesperadas em sua vida, talvez em suas emoções ou na estabilidade que você pensa ter. Assim como José revelou a Faraó a necessidade de se preparar para tempos difíceis, seu sonho pode estar indicando a importância de preparar-se emocionalmente para lidar com desafios. 3. Daniel, a interpretação como profecia. Outro grande exemplo de interpretação dos sonhos na Bíblia está no livro de Daniel, que também é um profeta e intérprete de sonhos. Daniel não apenas interpretava os sonhos do rei Nabucodonosor, mas também era capaz de descrever o sonho sem que o rei estivesse lhe contado nada. Isso mostra a dimensão do dom de interpretação e como ele estava associado a uma compreensão superior. Em uma ocasião, Nabucodonosor sonhou com uma estátua feita de diferentes materiais.
Daniel interpretou como representações de reinos sucessivos que surgiriam na terra, cada um com diferentes níveis de poder. Esse sonho profético indicava que o curso da história estava nas mãos de Deus e que cada império tinha um papel determinado. Exemplo: digamos que você sonhe com um relógio que está acelerando, como se o tempo estivesse correndo mais rápido do que o normal. Um terapeuta onírico pode interpretar isso como uma mensagem sobre o tempo de sua vida, talvez sugerindo que você esteja perdendo tempo em algumas áreas ou que está se aproximando de um momento decisivo. Assim como Daniel usou os símbolos do sonho de Nabucodonosor para prever o futuro, o seu sonho pode estar indicando uma necessidade de reflexão sobre como você está gerenciando o seu tempo. 4. A interpretação dos sonhos no Novo Testamento. No Novo Testamento, os sonhos continuam sendo meios importantes de comunicação divina. Por exemplo, José, o marido de Maria, recebeu uma mensagem em sonho do anjo que diz para ele não temer receber Maria como sua esposa. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20. Depois, em outro sonho, ele é orientado a fugir para o Egito com Maria e Jesus, para evitar a perseguição de Herodes. Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 13. Esses sonhos foram cruciais para a proteção e cumprimento dos planos divinos. Ao mesmo tempo, eles revelavam que a interpretação de sonhos se tornaria mais acessível e relevante no plano espiritual de cada pessoa, como previsto na profecia de Joel. Isso indica que os sonhos não só continuam sendo meios de comunicação, mas também uma ferramenta de proteção e orientação. Exemplo: imagina que você sonha com alguém te chamando para ir por um caminho específico. Esse sonho pode ser uma representação de um chamado ou uma orientação divina para que você tome uma decisão importante. Da mesma forma que José obedeceu aos sonhos que o orientaram, você pode considerar esse sonho como uma sinalização para buscar algo específico em sua vida. 5. O papel dos sonhos no fim dos tempos. Voltando à profecia de Joel, ela sugere que, nos últimos dias, os sonhos se tornariam ainda mais frequentes e significativos. Esse período é descrito na Bíblia como um tempo de transformação, de revelação, onde Deus abriria o entendimento espiritual das pessoas. Com isso, muitos acreditam que a interpretação dos sonhos se tornaria uma habilidade comum e acessível a todos, assim como as visões, assim como as profecias. Para a interpretação dos sonhos hoje, essa profecia aponta que, ao nos abrirmos para o significado dos sonhos, podemos acessar orientações, sabedoria para a nossa jornada. O entendimento espiritual e a conexão com Deus nos permitiriam interpretar símbolos, mensagens que, à primeira vista, podem parecer confusas, mas que, no fundo, trazem respostas, conselhos preciosos. Exemplo: em um momento de dificuldade, você sonha que está segurando uma chama pequena que ilumina apenas o suficiente para ver alguns passos à sua frente. Esse sonho poderia ser interpretado como um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, você tem o necessário para continuar no caminho. É um símbolo de fé e resiliência, assim como a profecia de Joel sugere que haverá luz e direção espiritual nos tempos finais. Para concluirmos, a profecia bíblica sobre a interpretação dos sonhos revela uma verdade que transcende eras. Os sonhos são muito mais do que meras imagens ou lembranças do dia. Eles carregam uma essência espiritual e, quando interpretados, podem nos guiar, confortar e até mesmo nos preparar para o futuro. Assim como José, Daniel, Jacó e muitos outros personagens bíblicos foram abençoados com o dom de interpretar sonhos, essa capacidade está agora disponível a todos que buscam uma conexão mais profunda com Deus. Portanto, ao refletir sobre seus sonhos, considere que eles podem ser mensagens
não só para a compreensão de quem você é, mas também como orientações divinas que ecoam a profecia e nos aproximam do propósito maior de nossas vidas.